Oi, turminha do quinto ano, vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Hoje daremos continuidade às atividades Navegar na Leitura. Então, vamos pegar lá o nosso livro de língua portuguesa, o Aprender Juntos, lembrando que nós estamos trabalhando com texto teatral. O texto que nós estamos fazendo a interpretação é o texto que está na página 48 e 49, que tem como título O Vento e o Sol. Ontem nós fizemos as atividades da página 50. Hoje nós daremos continuidade na página 51. Vamos lá? Número 7. Releia o começo do texto. Então, aqui dentro desse quadradinho, nós temos um trecho do início do texto teatral. Vamos acompanhar a leitura com a professora Vi? O menino, com uma blusa amarrada à cintura e mochila nas costas, está no ponto de ônibus. Vento se aproxima dele e começa a soprar forte em sua direção. Afastado, o sol observa a cena. Do lado oposto, dois pombos conversam. Então, o que nós podemos perceber neste trecho aqui do texto? Será que esse trecho, ele apresenta a fala das personagens, ou seja, algum personagem está falando, ou ele indica como que os personagens vão falar, ou vocês acham que ele indica o cenário, a posição dos personagens e o que elas fazem? Pensam bem. Ó, prestem atenção que o que tem nesse trecho aqui, ó? Fala como que o menino deve estar, com a blusa amarrada à cintura, a mochila nas costas. Onde que ele deve estar? Ele deve estar no ponto de ônibus. O ponto de ônibus é o cenário, certo? Que posição que ele tem que estar? Ele tem que estar no ponto de ônibus com a blusa amarrada na cintura. E o vento? O vento se aproxima dele e começa a soprar forte. E o sol? O sol vai estar afastado dele. E os pombinhos? Os pombinhos, eles conversam do lado oposto. Então, veja que esse trecho, ele traz informações para a gente da posição que cada personagem tem que estar na história, né? No caso lá no teatro, como que será esse cenário, né? O lugar que a história se passa e o que cada personagem está fazendo. Então, agora você vai marcar um X em qual quadradinho que é o correto, tá bom? Então, pessoal, o que é importante a gente saber sobre o texto teatral? O texto teatral, ele traz para a gente informações sobre o que acontece na cena. Como, por exemplo, como que os personagens devem agir, o que os personagens estão sentindo, quais os elementos que compõem o cenário. Então, essas informações trazidas no texto teatral se chamam rubricas. E no texto lido, as rubricas, entre outras informações, descrevem o que acontece com o menino e como ele reage às ações do vento. Então, se você voltar lá no texto, você vai perceber que ele é recheado de rubricas. E as rubricas, elas mostram como que o personagem deve agir. Então, olha só, o que nós vamos fazer aqui na número 8? Está pedindo para a gente sublinhar, ou seja, fazer um risco embaixo do trecho de rubrica que dá uma sugestão de como representar o aumento da intensidade do sol conforme ele se aproxima. Então, vocês vão voltar lá na página 49. Voltem lá o livro na página 49. Na página 49, nós temos esse trechinho aqui que está perto do desenho. Acompanhe a leitura com a professora. Aqui eu tenho uma rubrica, tá? Eu tenho uma informação de como que os personagens devem agir no momento da cena. Vamos ler a rubrica e vamos achar qual é o trecho que nós temos que grifar. Então, olha só. Então, fala assim: o sol aproxima-se do menino.
e permanece imóvel por alguns instantes. O menino começa a sentir um pouco de calor e se abana. Sol dá mais um passo em sua direção. O calor aumenta e o menino desabotou o casaco. Sol dá mais um passo. O menino tira o casaco. Então vejam só que ele vai falando o que o sol deve fazer, que o menino deve fazer. Se houver iluminação adequada no local da encenação, a luz pode ficar progressivamente mais forte a cada vez que o sol se aproxima do menino um pouco mais. Então vejam aqui que nessa parte que está entre parênteses é a parte da rubrica que vai dar uma sugestão de como que o sol pode ficar mais forte. Então, olha só, nós vamos grifar aqui, ó. Se houver iluminação adequada no local da encenação, a luz pode ficar progressivamente mais forte, ou seja, eles aumentam a luz a cada vez que o sol vai se aproximando do menino um pouco mais. Então, imagine nós assistindo a um teatro e cada vez que o sol vai chegando perto do menino, a luz vai aumentando. Nós vamos ter a impressão de que o calor do sol vai aumentar também, certo? Então, é essa parte que vocês vão grifar aí no texto. Agora, voltando lá na número 9, está dizendo assim: no final do texto, há as seguintes falas. Vejam só, pessoal. Pombo 1. Então, eu sei que o pombo 1 que vai falar. O que a rubrica está indicando? Que ele vai falar para a plateia, ou seja, ele vai virar para o público que está assistindo a peça e vai dizer: é mais fácil conseguir o que se quer usando a inteligência. Depois, pombo 2. Agora chegou a fala do pombo 2. O que o pombo 2 fala? E sem precisar de violência. Veja que no final da fala do pombo 1, eu tenho reticências. Esses 3 pontinhos que aparecem aqui. Que o pombo 1 falou e o pombo 2 deu continuidade, terminou a fala do pombo 1. Veja que a fala do pombo 2, ela começa com reticências. Ou seja, um completou a fala do outro. Então, nesse trecho, a rubrica ela indica. Onde está a rubrica nesse trecho, pessoal? Vamos achar a rubrica? A rubrica está aqui, ó. Essa é a rubrica para a plateia. Então, de acordo com a rubrica, o que esse trecho indica? Ele indica que o pombo 1 se dirige a outras personagens para falar. Ele indica que o pombo 1 se dirige ao pombo 2 para falar, ou aqui a rubrica indica que o pombo 1 se dirige ao público que assiste a peça teatral. Marquem um X naquele que você acha que é o mais adequado. E aqui na letra B, você vai juntar as duas falas dos pombos e formar uma frase só. Então, você vai pegar aqui, ó, a fala do pombo 1, certo? É mais fácil conseguir o que se quer usando só a inteligência. E depois vai copiar a frase do pombo 2. E sem precisar de violência. Você vai juntar as duas, você vai escrever aqui embaixo, ó. Só que na hora que você juntar as duas, você não vai utilizar o reticências. Você vai escrever como se fosse uma frase só. E aí a frase vai ficar assim: é mais fácil conseguir o que se quer usando a inteligência e sem precisar de violência. E aí eu deixo aqui para vocês um pensamento. Você concorda com a fala dos pombos? Você acha que é mais fácil a gente conseguir o que a gente quer usando a inteligência do que a violência? Justifique sua resposta. Se você quiser, pode enviar um áudio para a professora falando um pouquinho sobre se você concorda ou não, tá bom? Terminamos a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima!